quando ouvirem-na. Um pastor adventista, o pastor Fairback, estava fazendo uma série de conferências em Toronto, Canadá. Em Toronto. E uma senhora estava assistindo suas conferências e se decidiu batizar, entregar sua vida ao Senhor. Ela era do Brasil. E no Brasil há muitas bruxarias, muitas coisas satânicas. O que aqui se chama de voodoo, que é bruxaria, no Brasil se chama macumba. Adoração direta ao diabo, a macumba. Essa mulher era uma médium espírita. Tinha contato direto com Satanás. Mas assistiu e o Espírito Santo a tocou e ela decidiu entregar-se ao Senhor. Mas ela tinha relação direta com o demônio que lhe visitava. Não vou contar os detalhes dessa noite, mas literalmente o demônio dormia com ela. E não estou falando só de deitar na cama, mas tinha relações com ela. E quando ela decidiu batizar-se, um dia o pastor estava em seu escritório e bateram na porta. E ele abriu a porta. Era um homem elegante, alto, bem afeiçoado, vestido de terno e gravata. E o terno era cinza. Ele disse: vim falar contigo. O pastor convidou para entrar e começaram a conversar normal. E disse: olha, venho te advertir, não se meta com fulana de tal. Ela é minha noiva. Ela quer se batizar e eu lhe proíbo que se batize. E o pastor disse ao cavalheiro: isso é uma decisão dela. Eu não obrigo a ninguém. Não posso proibir, nem posso obrigar a que se batize. Ela que tem que tomar essa decisão. Ele disse: porque eu sim te proíbo. E te advirto que se aparte dela e não a influencie. Senão você vai se dar mal. O homem se foi. A mulher continuou indo às reuniões. E o pastor a chamou e disse: olha, veio uma pessoa assim, assim tal, que disse que é teu noivo. Oh, ele veio falar contigo? Uhum. E como era? E o pastor o descreveu. Sim, é ele. Ela não disse quem era ele, somente disse: é ele. Mas eu vou abandoná-lo. Já conheci o único que me pode livrar das garras dele, que é Cristo. Na manhã seguinte, em frente à casa do pastor em Toronto, Canadá, não era uma casa, era um apartamento onde ele estava ficando para fazer a conferência, porque tinha vindo do Brasil e ele falava português. Encontrou em frente à porta do seu apartamento um baú pequeno. E quando abriu, tinha a foto dele, do panfleto que haviam feito para as conferências, onde tinha a foto do pastor. Estava lá dentro do baú e estava toda cravada de alfinetes. Eu não sei se vocês sabem o que isso significa, mas é bruxaria. Para tirar a vida das pessoas. Uma semana mais tarde, os pneus do carro estavam todos furados, como se fossem apunhalados. Todos danificados, cortados os pneus de seu carro. E ele estava dirigindo pela cidade, o pastor. E a direção de seu carro
O volante se soltou e não tinha como controlar. Ia morrer. Não tinha como. O carro não respondia. Pelo que estava solto o volante. E assim, um atrás do outro. E o homem lhe apareceu de novo. E o pastor já sabia quem era. Ele disse: que Jeová te repreenda. Ele disse: agora eu vou tocar seus filhos. Se você não se apartar dela, ele disse que não volte a botar os pés naquela igreja, nem que venha mais às reuniões. E você tem que dizer: eu vou atacar seus filhos. O pastor ficou com medo. Ele tinha 2 filhinhos. O que fazer nesse caso? Devemos ter medo do diabo? Pois, irmãos, seus 2 filhinhos terminaram no hospital. Enfermos, não descobriam o que tinham. Terrível. E ele disse: como? Se Deus é poderoso, eu sou seu servo? Há coisas que Deus lhe permite a Satanás. Mesmo que não entendamos, lembram-se de Jó? Homem que era reto, perfeito, temente a Deus, apartava do mal, e o diabo desafiou a Deus e ele disse: está em tuas mãos, pode tomar tudo o que quer, menos a vida. E o diabo lhe matou os 10 filhos. Como Deus permitiu? Às vezes não entendemos. A terceira vez que ele apareceu, o cavaleiro sempre vinha igual. E o pastor o reconhecia até por cheiro que trazia, porque tinha um perfume, mas era bem peculiar e deixava um rastro de aroma que durava horas no seu escritório. Dessa vez que visitou, se irritou tanto com o pastor Fairbank que golpeou a mesa. Ele disse: não está satisfeito com tudo isso? Se eu não matei teus filhos, foi porque não pude, mas a ti sim, vou te matar. Ele o ameaçou. E o pastor lhe disse: eu não tenho medo, porque eu tenho um Deus mais poderoso, e em nome de Cristo ele me cuidará. E o diabo, quando escutou o nome de Cristo, se enfureceu, golpeou a mesa com um murro, como se estivesse cravando um punhal. E depois ele saiu. Ele deixou rachada a mesa do pastor. Rachada a mesa. A irritação foi tanta que ele nem quis abrir a porta. Saiu sem abrir a porta. Aí não havia dúvida de quem era, porque se parecia um ser humano, pois parecia um homem elegante, bem vestido, com terno e gravata e tudo, mas não era um ser humano. Atravessou a porta sem abri-la, fechada. O dia que essa irmã foi batizar, aconteceu algo incrível. Incrível. Estava no batistério e o pastor fez a forma batismal para submergi-la na água. Te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quando foi submergi-la, não conseguiam baixar. Não conseguiam baixar. Havia uma força sobrenatural e com toda a força não se podia baixar. E o pastor chamou os diáconos que entraram na água para poder submergi-la e não conseguiram. E a mulher começou no batistério e me contou, pastor, que havia mais de 500 pessoas presentes na igreja. A igreja estava cheia esse dia para o batismo. A igreja tinha uma galeria na parte de trás. Estava cheia.
E a mulher começou a rir, dar gargalhadas no batistério, mas com voz de homem. E o pastor pôs todos a orar e chamou os anciãos da igreja com a mulher na água. Venham orar e pedir a Deus libertação. E vieram os anciãos e todos para orar. E o diabo começou a rir, começou a contar os pecados de cada um dos que estavam ali. Olhem, saíram correndo os anciãos da igreja, porque o diabo estava dizendo os seus pecados diante de toda a congregação. E você vem orar e falava as coisas que eles andavam fazendo. O pastor praticamente ficou sozinho. Porque até os diáconos que estavam na água saíram. E o diabo tirou a mulher da água, escorrendo água, e a voou por cima das cabeças das pessoas e a soltou contra a galeria. A mulher caiu no chão com as costelas quebradas e não puderam batizá-la. Para poder ter o batismo, o pastor teve que se preparar com jejum e oração. E as pessoas nem quiseram comparecer no dia. Graças a Deus, a mulher foi libertada e pôde ser batizada. Mas por que eu te conto isso? Porque às vezes Deus permite Satanás se faça visível